Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre compreensão de arquivos utilizando a linguagem Python. Esse é um tema muito importante para você que quer se tornar um dev, porque é algo que você vai lidar quase que sempre no seu dia a dia e praticamente em qualquer empresa. Qualquer empresa que você for trabalhar, seja ela uma Big Tech ou uma pequena startup que está começando agora, um momento ou outro vai ter que trabalhar com arquivos, trafegar arquivos pela rede, de armazenar arquivos e etc. E sempre que a gente fala de armazenar arquivos, trafegar arquivos pela rede é algo que custa para a empresa. Você vai ter que armazenar esse arquivo, seja no S3 AWS, ou no Google Cloud Storage, ou um vídeo, por exemplo, no Vimeo e etc. Não importa exatamente onde você está armazenando, como você está trafegando. A questão é, você vai ter que trafegar arquivos pela rede, você vai ter que armazenar esses arquivos, você vai ter que abrir esses arquivos na memória RAM várias e várias vezes para vários e vários usuários. O que acontece é que se um usuário faz o upload de um vídeo de 10 GB ou uma imagem de 3 megas, isso acaba consumindo para você mais dinheiro do que deveria. A empresa não quer gastar dinheiro desnecessário, entre aspas. Então é importante que você lide com compactação de arquivos, você diminua o tamanho desses arquivos antes de salvar, antes de trafegar pela rede, de forma com que você não perca a qualidade e integridade desses arquivos. Por isso existem diversos algoritmos e bibliotecas dentro da linguagem Python para a gente trabalhar com compactação de arquivos. Mas antes, deixa eu só te dar um breve recado, eu já te dou até uma explicação junto com esse recado. Não sei se você viu o vídeo que saiu ontem, na segunda-feira, mas nós acabamos de lançar o Pythonando Programming Pathing, que é um plano de assinatura onde por apenas R$ 37,90 por mês, isso mesmo, menor do que a Netflix, um valor menor do que a Netflix, você consegue ter acesso a um plano onde você vai te ajudar a evoluir profissionalmente dentro da sua carreira. Então, dentro desse plano, você vai ter acesso a todos os projetos da Pythonando, como, por exemplo, você pode ver aqui o projeto ADOT, o Nutrilab, o Imob, o Seletive, o Freelaway e o projeto Delivery. Praticamente todos esses projetos aqui foram feitos com Python e Django, projetos completos, e vai te ajudar a evoluir na sua carreira, criar um portfólio e você ter algo para colocar no seu LinkedIn, GitHub, para quando você for buscar a sua primeira vaga como dev. Então, eu tenho certeza absoluta que esse plano aqui vai te ajudar muito, tanto no conhecimento que você vai aprender durante você for desenvolver essas aplicações, porque querendo ou não, é um intensivão 100% prático de vários projetos. Você vai colocar a mão na massa e desenvolver código, aprender a desenvolver esses projetos, independente do seu nível de Python e Django, tá? Mesmo que você não saiba nada, serve para você. E além disso, você vai ter projetos para o seu portfólio e conseguir a sua primeira vaga como dev mais rápido possível, beleza? Para você fazer parte desse programa aqui, é só acessar o primeiro link da descrição, tá bom? Mas aqui eu já vou utilizar essa tela para te dar um exemplo. Imagina aqui, olha a quantidade de projetos. Todos os vídeos aqui tem mais ou menos 1 hora e 35. Nós temos aqui o Nutrilab. Todos esses módulos aqui tem 3 aulas cada um. Isso falando apenas do Pythonando Programming Pathing. A Python Full, que é o nosso curso completo de Python e Django, tem mais de 630 aulas. Cada uma dessas aulas, vamos colocar aqui chutando baixo, que tem em torno de 4 GB. Todas elas gravadas em Full HD, com uma câmera profissional, em alta qualidade, então acaba consumindo um espaço em memória razoavelmente grande. Vamos colocar aqui 4 GB para um vídeo de 30 minutos a 1 hora, às vezes até mais. Não é muito, desde que gravado em alta qualidade. Aí acontece o seguinte, como que eu vou armazenar todos esses vídeos? Eu vou gastar 4 GB do meu storage no Google Cloud? Pode ser que sim, pode ser que não. Como que eu vou trafegar esse vídeo pela rede? Imagina, um vídeo desse tem 1 hora e 35, vamos colocar aqui, vamos manter que tem 4 GB. Vamos supor que nós temos 10 pessoas assinadas aqui, colocar um valor extremamente baixo, 10 pessoas, utilizando e vai ver uma única videoaula. Essas 10 pessoas assistiram uma videoaula de 4 GB, então nós trafegamos 40 GB pela rede, um valor absurdo. Isso se fosse 10 pessoas assistindo uma aula. Se fosse 100 pessoas assistindo 10 aulas de 4 GB. Então esse valor vai crescendo de forma gigantesca à medida que você tem uma quantidade de usuários muito grande. Então a gente precisa lidar com formas de compactar esses arquivos, tanto para armazenar, quanto para trafegar em rede, quanto para abrir em memória. A gente não vai trabalhar muitas vezes com um arquivo bruto, a gente precisa compactar esses arquivos dentro da nossa aplicação. Por isso existem vários algoritmos e várias técnicas de você compactar ou não um arquivo. Vamos vir aqui, criar um app.py. E vamos criar alguns exemplos. Existe a primeira compactação, vamos pegar a parte teórica aqui, depois a gente entra numa parte mais prática, vamos colocar a mão na massa e compactar alguns arquivos aqui com Python, beleza? Vamos pegar o primeiro exemplo, que é a compactação, ou compressão, como você preferir chamar, compactação sem perda. E a com perda. A compactação sem perda, a gente não vai perder nenhuma informação, nenhum bit será sumido, vai ser desaparecido, vai ser excluído, nada do tipo. A gente não vai perder nenhuma informação. Então,
Então, se eu tenho um arquivo crítico que eu preciso manter a integridade, imagina que eu quero compactar um arquivo .py. Imagina que eu tenho um arquivo lá, um script que envia e-mails. E eu quero compactar esse arquivo para enviar pela rede, mandar por e-mail, alguma coisa. Se eu for compactar esse arquivo .py, eu não posso ter perda de dados. Porque uma leve perda de dados, por menor que seja, pode comprometer completamente o meu arquivo. Imagina se eu tenho lá, x é igual a 10 no meu arquivo .py e ele simplesmente acontece uma perda de dados que o arquivo x, um único caractere, sumiu do meu arquivo. O meu programa, quando eu descompactar isso, voltar à sua forma original, ele não vai funcionar mais. Por isso que eu preciso manter 100% a integridade desses dados. Isso é a compactação sem perda. Um exemplo muito simples e bem, desculpe a palavra, bem chulo de se explicar uma compactação sem perda. Imagina o seguinte, eu tenho essa lista aqui, ó. 1,2,4,4. Eu tenho essa lista. Como que eu poderia compactar essa lista sem perder essas informações? É muito simples. Eu poderia criar aqui x compactado. Ele poderia ser igual a algo do tipo assim: 3,x, 3,1, 2,5, 2,4. Aqui, vamos colocar mais dados, que esses ficaram poucos dados aqui. Vou colocar 4,4,1,1,1,1,1. Beleza. Agora ficou um exemplo um pouco melhor, mais didático. Então aqui, eu primeiro coloco a quantidade de dados que eu tenho e depois qual que é o valor. Então eu coloco 3 e depois o valor. Significa que eu tenho 3 valores 1. Beleza. Agora eu passo para o próximo. Quantos 5 eu tenho? 2, valor 5. Quantos 4 eu tenho? Aqui eu até tinha colocado errado antes de fazer a alteração. Vamos modificar isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar aqui 5,4. Quantos números 1s eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, 5,1. Então, eu tenho a minha lista original, que tem aqui uma quantidade X de caracteres, não sei quanto que é. E eu tenho a minha lista compactada. Eu não perdi nenhuma informação aqui dentro, mas essa lista ela é menor. Ela ocupa menos memória do que a de cima. E eu tenho exatamente as mesmas informações que na lista de cima, só que organizadas de forma diferente. A única coisa que a gente mudou aqui não foi as informações, foi a forma de organização. Eu organizei esses dados de forma diferente. Em vez de eu colocar 1, eu coloquei 3, 1. Eu sei que eu tenho 3 valores 1 ali. Eu não preciso me preocupar com isso, certo? Falou aqui 1, 2. Eu esqueci desse 2 aqui. Calma aí, ó. 3, 1, 2, 5. Aqui, 2, 5. Faltou um 2 aqui. 1,2. Eu sei que eu tenho um valor do número 2. Eu sei que eu tenho 5 valores do número 4 e assim por diante. Essa minha lista ficou menor e eu não perdi nenhuma informação. Se eu quiser voltar ao estado original, eu consigo. É só eu replicar. Beleza, é 3 número 1. Então eu faço lá. 1,1,1. Depois eu sei que é 2 número 5. 5, 5, eu sei que é 1, 2. E assim por diante. Eu não perdi nenhuma informação. Isso daqui a gente vai utilizar quando a gente não quer perder nenhuma informação, nenhum bit de qualquer arquivo que seja. Por exemplo, como eu dei do arquivo .py, que a gente não pode perder nenhum caractere. Um caractere que for modificado, que a gente perder, um espaço, um enter, pode mudar completamente a funcionalidade da nossa aplicação. Ela provavelmente vai parar de funcionar, mas dependendo do caso, ela poderia até funcionar de uma forma diferente. Não é isso que a gente quer. Existe a compactação com perda, que é quando a gente perde alguns bits. Vai falar, Caio, mas isso não pode acontecer. E na verdade pode, tá tudo bem. Na maioria dos casos, você trabalha com algoritmos de compactação com perda. Imagina o seguinte, você tem uma imagem, ela foi filmada, foi tirada, né? Imagem filmada não existe, foi fotografada em 4K, em ponto PNG, ou seja, tinha um fundo transparente ali, etc. Quando você abre o Photoshop ou o GIMP, por exemplo, pega essa imagem em ponto PNG e renderiza ela em JPG, por exemplo, você está fazendo um processo de compactação, você está diminuindo o tamanho dessa imagem. Então, o JPG é um algoritmo de compactação da imagem, querendo ou não só uma extensão, um formato de arquivo. Você está pegando uma imagem que era PNG, essa imagem tinha vários dados que quando você converte para JPG, você perdeu. Por exemplo, a imagem em PNG, ela tem informação do fundo transparente. Ela armazena a camada alfa, que é a transparência. Agora, a JPG, ela não armazena a camada alfa, ela armazena RGB. Enquanto a PNG armazena RGB e alfa, que é a camada de transparência, de opacidade. Então, você está perdendo informações. Ou quando você pega uma imagem que era JPG e faz algum processo ali para compactar essa imagem, você percebe que ela fica com uma qualidade um pouco menor.
Você percebe algumas falhas ali, o preto ali, os degradês não ficam tão perfeito, mas está tudo bem nesse caso, é uma imagem. Na maioria das vezes vai ser imperceptível para o olho humano, se você colocar numa logo, a não ser que você imprima num outdoor gigantesco, você nem vai perceber. E às vezes se você perceber, tá tudo bem também, vale a pena. Tá? Então existem esses dois algoritmos, o com perda e sem perda, e você deve avaliar na sua situação qual que faz sentido para o seu caso e qual que você deve utilizar. Beleza? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de compactação com perda, sem perda, quando você utilizar em cada um deles, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho essa pasta aqui com 3 arquivos. O primeiro é o fundo.jpg, que é simplesmente essa imagem aqui que foi criada, um fundo, tá bom? Ele tá .jpg. Depois eu tenho aqui um arquivo que eu baixei lá do Kaggle, eu acho, nem lembro de onde que eu baixei, se foi do gov.br não foi. Eu acho que foi do Kaggle mesmo, baixei um arquivo .csv aqui só pra gente testar. E também tem aqui o prancheta 1 aqui, que é simplesmente um background que a gente estava utilizando aqui dentro da Pythonando, tá bom? Que é um arquivo .png. Vocês vão perceber que existem algoritmos de compactação que funcionam melhores para casos diferentes. Vamos imaginar o seguinte aqui. Eu vou importar uma biblioteca que trabalha com isso, que é o gzip. Essa biblioteca aqui, ela faz a compactação sem perda e você consegue voltar os arquivos ao estado original depois que você extrai eles, tá? Depois que você faz a descompactação, tá bom? Essa biblioteca gzip utiliza de um algoritmo chamado deflat, que é basicamente, ele usa da codificação Huffman, que é baseado em probabilidades de ocorrência, a probabilidade de ocorrência de um determinado caractere. Assim, a gente não vai implementar um algoritmo deflat aqui, codificação de Huffman, é algo extremamente complexo, tá? É praticamente uma disciplina de um semestre inteiro, de uma graduação. Eu fui ver isso mais a fundo, principalmente na minha pós-graduação, praticamente na faculdade eu não vi nada do tipo. Na pós-graduação que eu tive algo mais a fundo sobre aqui compressão de arquivos, esse tipo de algoritmo, mas sinceramente é algo que já faz um tempo razoavelmente grande, eu nem me lembro assim exatamente, teria que dar uma boa revisada para conseguir implementar um algoritmo do tipo, tá? Então a gente não vai fazer isso nessa aula, a gente vai utilizar a biblioteca gzip, que implementou esses algoritmos pra gente, e teoricamente no dia a dia, por exemplo, eu tive isso na minha pós-graduação, e quando eu preciso compactar um arquivo, eu não vou criar o meu próprio algoritmo, eu utilizo da biblioteca gzip, tá? Então é algo que na maioria dos casos você não precisa se preocupar, a não sei que você esteja numa pós-graduação desenvolvendo algo muito específico, você vai precisar disso, mas na maioria dos casos a biblioteca gzip vai funcionar para você, beleza? Ok, vamos lá então? Vamos começar aqui. Eu tenho esses arquivos e vamos começar por um arquivo, uma imagem. Tanto um fundo.jpg e uma prancheta.png. A gente vai fazer uma compactação aqui sem perdas, tá bom? E esse tipo de compactação não vai funcionar tão bem em imagens. Eu vou te mostrar exatamente por que e como, tá? Então, primeira coisa para fazer a compactação de um arquivo, eu preciso abrir o arquivo na qual eu quero compactar. Então, sempre eu poderia não utilizar o gerenciador de contexto do Python, mas a boa prática, as PEPs do Python, indica para você utilizar o gerenciador de contexto para você não esquecer de fechar esse arquivo, então vamos utilizar. Vamos abrir aqui o arquivo, esse arquivo está dentro de minha underline pasta, barra, e eu vou abrir o arquivo fundo.jpg. Eu tenho que abrir esse arquivo no modo de leitura e em binário, tá? Senão não funciona. Eu vou utilizar um as aqui, arquivo underline original. Beleza. Estou abrindo esse arquivo. Eu quero mostrar aqui para vocês. Me dá um minuto. Deixa eu só achar eles aqui. Ah, beleza. Cadê? Aulas YouTube. Não estou achando. Aulas YouTube. Achei. Beleza. Compreensão. Tem tanta pasta aqui que eu estou meio perdido já, dentro das minhas próprias pastas. Beleza. Então aqui, eu tenho aqui minha pasta. E essa imagem fundo.png, ela tem o tamanho aqui de 151,5 KB, tá? Ou 151.548 bytes. Vamos fazer a compactação dessa imagem aqui utilizando o gzip. Então agora eu vou abrir novamente um arquivo. No caso esse arquivo não existe, a gente vai criar, né? A gente vai criar e abrir ele. A gente vai utilizar o gzip.open aqui, porque a gente quer compactar um arquivo. E agora eu vou falar aqui, olha, como que eu vou salvar o arquivo compactado? Na onde, como, qual que vai ser o nome, etc. Eu quero salvar ele dentro de minha pasta, barra, e eu quero que ele se chame fundo.gz. E agora a gente vai abrir ele no modo escrita e em binário, porque o gzip trabalha com arquivos binários. As arquivo compactado. Agora é muito simples para fazer a compactação. Eu vou dar um arquivo compactado, .write. Tá passando o pessoal aqui na minha rua, espero que não atrapalhe no som, tá bom, pessoal? Beleza, então aqui no arquivo compactado .write, eu vou escrever o seguinte, arquivo original.read. Aqui eu não vou passar o arquivo, tá? Eu tenho que passar os bytes do arquivo
para o gzip para a gente conseguir compactar esse arquivo. Por isso do read. Então a gente tem que abrir, pegar os bytes do arquivo original e passar os bytes do arquivo original para o arquivo compactado, que no caso seria o gzip, tá bom? Então a gente não pode passar o arquivo, e sim os bytes do arquivo, por isso o .read aqui, para que isso funcione. Executando esse código Python aqui, Python 3, eu vou rodar aqui, chama app.py. Beleza, vou voltar aqui na minha pasta. A gente já pode perceber que eu chamei de fungo ou não fundo, tá? Mas sem problemas. Então a gente pode perceber que foi criado o arquivo aqui .gz. Se eu abrir esse arquivo, tá lá a minha imagem que eu tinha criado, certo? Vou vir aqui e colocar aqui propriedades e a gente pode perceber que o tamanho dela foi para 149.7 KB. E aqui nós temos 151. Diminuiu? Diminuiu. O tanto que você esperava? Eu não sei o tanto que você esperava, sinceramente. Mas para mim, isso daqui não compensa. Principalmente se fosse um arquivo muito grande, tivesse essa porcentagem de compactação, às vezes até compensaria, mas isso daqui para mim não faz diferença nenhuma. Não funcionou exatamente como eu queria. Principalmente porque o algoritmo que a gente está utilizando é um algoritmo sem perda, tá? Então a gente não está perdendo nenhum bit. Em imagem, esse tipo de algoritmo tende a não compactar tanto quanto a gente gostaria. Por isso a gente tende a utilizar algoritmos como o JPG, algoritmos de compactação de imagens mesmo, que a gente poderia utilizar ou a biblioteca Pylo ou o OpenCV do Python para a gente fazer essa redução da imagem, compactação, e a gente teria uma menor qualidade da imagem, isso é um fato, só que a gente teria uma imagem um pouco menor, tá bom? Então isso daqui você percebeu que em imagens não funcionou tão bem, mas Caio, será porque a imagem já é um JPG? Vamos tentar com PNG. Então vamos colocar aqui o prancheta1.png. Eu vou copiar, dar um Ctrl C e vou colar aqui. Beleza? E vou colar aqui .gz. Vamos rodar novamente o nosso código e vamos fazer novamente a comparação com o arquivo .png. Vamos voltar aqui. Ele vai ter mais ou menos 475 KB. E quando eu olhar aqui, ele vai ter 475.6. Era ponto .5 aqui? Ponto .4. Ele aumentou de tamanho. Exatamente. Ele aumentou de tamanho. Não funciona praticamente. Porque esse algoritmo não foi feito para isso, tá? Ele vai funcionar em arquivos, por exemplo, o gzip. Vamos voltar aqui. O gzip, ele vai funcionar em arquivos como, por exemplo, um arquivo CSV, um JSON, um arquivo de texto, um PDF, em arquivos de script como .py, arquivos JavaScript, arquivos XML. Nesse tipo de arquivo ele funciona muito bem, porque ele identifica padrões de repetição de caracteres. Por exemplo, se tem 4 espaços em branco, ele vai comprimir isso daqui. Isso funciona muito bem dentro de arquivos de textos, como JSON, .txt e etc. Agora, em imagens, isso não funciona tão bem. Por isso, nós temos algoritmos específicos para imagem. Dentro da biblioteca Pylo, dentro do OpenCV, ou quando você vai utilizar o Photoshop, ele te faz várias e várias perguntas antes de renderizar uma imagem. Agora, dá uma olhada na diferença quando a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar o labels.csv. Então, aqui nós temos esse arquivo. Tá um arquivo bem grande, mais ou menos bem grande, né? 217 linhas, com informação de eu nem sei o que. Eu baixei o primeiro arquivo lá que eu encontrei no Kaggle, se eu não me engano. E vamos comparar agora essa diferença. Vamos utilizar aqui o labels.csv. E aqui novamente vamos trocar para labels.csv. Rodamos o nosso código e olha o seguinte, a diferença agora. O arquivo original, ele tinha praticamente 24.3 KB e o arquivo compactado vai ter 14,2 KB. Isso daqui sim é uma diferença real, uma diferença drástica. Mais de 50% de otimização. Quase 50% de otimização, na verdade, né? Quanto que era aqui? Quase 50% de otimização. Imagina você reduzir em 50% os custos de uma empresa com arquivos. Se a empresa gastava 10 mil reais por arquivo, ela vai passar a gastar 5. Se ela gastava 1.000, vai passar a gastar 500. É uma diferença razoavelmente grande, independente se a empresa é de pequeno porte. Se a empresa é de pequeno porte gastava 50 reais e passar a gastar 25, tá ótimo. Se é uma empresa gigantesca que gastava 100 mil, passou a gastar 50 mil, tá ótimo também. Então isso daqui é importante independente da quantidade de dinheiro que a empresa gaste com arquivos. Vai reduzir em praticamente 50% nesse tipo de arquivo aqui, tá bom? Se você for trabalhar com imagens, existem algoritmos diferentes para isso. Existe um novo formato de imagens como o WebP, que é específico para colocar dentro de landing pages, dentro de páginas webs, que fica um arquivo muito menor, uma qualidade razoavelmente grande e mantém a transparência. Então, é um formato bem interessante, bem compactado, muito melhor do que o .png para trabalhar com isso. Então, é bom você trabalhar com as imagens no formato que você precisa, tá bom? Então, se você precisa colocar uma imagem com transparência dentro da sua página web, quando você estiver utilizando o Photoshop, não renderize ela em .png.
renderiza em .webp, que é muito mais otimizado para isso, um algoritmo próprio para isso, tá bom? Para trafegar dados, imagens, na verdade, não dados, né? Imagens específicas com fundo transparente, mantendo a opacidade de uma imagem através da rede, ok? Então, para esse tipo de arquivo CSV, JSON, XML, etc., como eu já falei, funciona muito bem o gzip, tá bom? Agora, imagens não é tão interessante, utilize algoritmos próprios para imagem e você vai encontrar isso dentro de bibliotecas como Pylon e OpenCV. Se você tem interesse nesses algoritmos específicos para imagem, deixa aqui um comentário, eu quero imagens, só para a gente saber que você tem interesse nesse tipo de assunto específico para imagens, e a gente traz um vídeo ou sobre Pylon, ou OpenCV e outras bibliotecas que existem para isso, beleza? Agora, pessoal, a gente pensou, olha, compactamos um arquivo. Vamos descompactar esse arquivo e ver se ele volta exatamente da forma original dele, exatamente com o mesmo tamanho, com os mesmos bytes. Vamos validar aqui, ó. A gente compactou esse arquivo, vou comentar esse código aqui. E agora vamos fazer o seguinte, vamos descompactar. A primeira coisa, vamos pegar o arquivo compactado. Então a gente vai fazer um if novamente, gzip.open. Vou chamar o minha, underline pasta, barra. Ele é o labels. Ah, eu apaguei o arquivo compactado, né? Vamos deixar esse arquivo aqui novamente. Beleza. Minha pasta, barra. Vai se chamar labels.csv.gz. Beleza. Eu vou abrir ele no modo leitura, já que eu quero descompactar. Vou chamar de f de file, para a gente não repetir nomes ali em cima. Chamar de file content. A gente vai utilizar ele só para descompactar. f.read e beleza. Então, peguei o arquivo compactado e li ele e armazenei dentro de file content. Agora eu posso abrir um novo gerenciador de contexto e abrir com o próprio open do Python, já que a gente vai abrir um arquivo normal, descomprimido, descompactado. E aqui eu coloco minha, underline pasta, barra, vou chamar de arquivo original 2. Vou abrir no modo escrita agora, já que a gente vai escrever o nosso arquivo descompactado, e eu vou chamar aqui de f novamente. 2 pontos. E agora a gente simplesmente pode escrever dentro do arquivo do Python. Muito simples. f.write file content, que é a variável de cima. File underline content. Perfeito. Vamos executar o nosso código aqui. E beleza. Temos aqui agora o arquivo compactado, o arquivo original antes da compactação e o arquivo descompactado. Vamos fazer uma comparação. 24.3, o arquivo compactado 14.2 e o arquivo original nós temos 24.3. Exatamente o mesmo tamanho do arquivo original antes de ser compactado. Se a gente abrir ele, a gente não perdeu nenhuma informação. Esse algoritmo não perde nenhum dado, certo? Vamos voltar aqui do jeito que estava e beleza. Agora, você pode me falar o seguinte, Caio, eu tenho uma pasta e eu quero compactar, vamos comentar essa linha de código, e eu quero compactar todos os arquivos dessa pasta. Eu tenho que ficar colocando um por um, nome de arquivo por nome de arquivo? Na verdade, não. Vamos utilizar os recursos que o Python traz para a gente. Então, a gente pode, basicamente, ler todos os arquivos de uma pasta, verificar se é um arquivo ou se é uma pasta e etc., e se for, a gente faz a compactação dele. Para isso, a gente pode utilizar a biblioteca OS. Então, import OS, certo? Eu vou criar aqui um folder path, folder underline path, e ele vai ser igual à minha pasta. Beleza. Esse folder path referencia qual que é a pasta que eu quero fazer a compactação de todos os arquivos ali dentro. Agora, a gente pode fazer um for file name, Agora a gente vai utilizar o os.listdir para ele listar tudo que tem dentro de uma pasta, né, que no caso é o nosso folder path, a nossa pasta, minha pasta. Agora, ali dentro dessa pasta pode ter outras pastas, e eu não quero compactar, eu quero compactar os arquivos e não as pastas, tá bom? Então eu posso fazer o seguinte, eu primeiro vou verificar se é uma pasta ou se é um arquivo. Então eu posso fazer um os.path.isFile, e aqui eu passo o seguinte, eu preciso passar o caminho do arquivo que eu estou iterando. O caminho do arquivo que eu estou iterando é o nome dele, então no caso fundo.jpg, concatenado anteriormente com minha pasta, que no caso é meu folder path. Então aqui eu poderia fazer folder path, mais, aí eu coloco um barra, mais, aqui o file name. Até poderia fazer algo do tipo, mas seguindo as boas práticas do Python, para que isso funcione em qualquer sistema operacional, eu vou colocar um os.path.join, que faz a concatenação de diretórios de forma inteligente, e falo, eu quero concatenar o nome da minha pasta, folder, com o nome do arquivo, file name, beleza?
Então, se isso daqui for um arquivo, eu quero compactar ele, gerar a versão compactada desse arquivo em si. Agora eu posso abrir o if, então, e agora eu vou abrir esse arquivo. Certo? Primeiro eu abro para ler e abro para compactar novamente. Como que eu vou fazer para abrir para ler esse arquivo? os.pf.join novamente. Folder, vírgula, file name. Folder path aqui eu esqueci. Dentro desse if a gente poderia ter utilizado o operador Morsa para não ter que repetir isso daqui aqui, mas aí vai da sua escolha, tá? Não vamos tão longe assim. Muita gente não conhece o operador Morsa. Vamos abrir aqui no modo leitura e vamos chamar aqui de as, vamos colocar um f underline de entrada, né? Que, então o arquivo original vai ser o arquivo de entrada. E aqui nós vamos abrir um outro if, onde eu vou chamar o gzip.open, igual a gente já fez ali em cima, e eu passo o as.pf.join. Novamente, eu vou passar o folder path, beleza, e agora eu preciso colocar o nome do arquivo que eu quero compactar. No caso, eu vou chamar o arquivo compactado pelo mesmo nome que ele já era, então file name, o name original dele, que a gente está iterando todos os arquivos, só que no final aqui eu vou colocar um .gz para trocar a extensão dele, ok? E eu vou chamar aqui, faltou mudar aqui, a gente vai abrir no modo escrita, né? WB, ok? E vamos chamar aqui um as fout, então seria a saída, né? O arquivo compactado. E agora a gente já viu, é simplesmente utilizar um fout.write f_out.writelines, a gente vai escrever vários, e o f_in. Perfeito. Teoricamente, isso daqui vai compactar todos os arquivos dessa minha pasta, vai gerar a versão compactada desses arquivos. Se eu dou um clear aqui e rodo o meu código, vamos testar, vamos abrir aqui nossa pasta que é melhor para visualizar. Então eu tinha o fundo.jpg, eu tinha o labels.csv e o prancheta.png. Tem o fundo, tem o labels e tem o prancheta. Todos os arquivos foram compactados corretamente. Se a gente abrir aqui o fundo, nós temos aqui a imagem compactada, beleza? Exatamente a mesma imagem que eu já tinha aqui. Então, dessa forma, a gente consegue compactar todos os arquivos de um diretório. Então, às vezes, você pode salvar arquivos dentro de uma pasta temporária, conforme os usuários forem enviando, e você cria uma task com Celery, por exemplo, uma task background, que você vai programar com Celery e Celeriebit, para que todos os dias, à meia-noite, você vai criar uma task que percorre toda essa pasta, compactando todos esses arquivos, excluindo os arquivos anteriores. Então, você poderia juntar todo esse conhecimento que você viu com Celery, Celeriebit, para quem já é aluno da Python Full sabe como fazer isso, beleza? Então, assim, é um conhecimento muito importante, vocês têm que ter essa noção que vocês vão ter que trabalhar com compactação de arquivos sempre no seu dia a dia, e não compactar um arquivo pode resultar em valores monetários muito maiores do que se você tivesse feito esse tipo de algoritmo, tá bom? Para a empresa, ou se você é um empreendedor e está trabalhando com a sua própria empresa, saiba que não trabalhar com isso vai ter uma consequência financeira dentro do seu bolso, e principalmente, às vezes, para a experiência do usuário. Se você está trafegando dados que não estão compactados, vai demorar mais, ele vai ter que gastar mais rede, se a internet dele é mais lenta, se ele está pelo 3G, 4G, ou até mesmo pelo 5G no celular, vai demorar mais para ele conseguir acessar o seu site. Então, tanto a parte financeira para a empresa, tanto a parte de experiência para o usuário, então você sempre tem que avaliar, tá bom? Os prós e contras de você compactar ou não arquivos dentro da empresa ou da sua empresa, beleza? Então é isso, pessoal, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Se vocês querem ter acesso a todos os eventos e projetos da Pythonando, não se esqueça e vai lá e faz a sua assinatura no Pythonando Programming Path, beleza? Então é isso, mais uma vez, agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e fui!